Muitas pessoas evangélicas carregam a fé cristã, bíblica, ao longo de 10, 15, 20, 30, 40 anos, e mesmo assim suas vidas não refletem essa fé que têm. Por quê? Qual a razão dela não desenvolver? Qual a razão da sua fé estar travada? Travada. Por quê? Que grau de fé é essa, ou é esse que a pessoa tem e que não traz o resultado, não funciona? Porque a pessoa tem fé, não tenho a menor dúvida disso. Ela vai na igreja, isso é fé. Ela lê a Bíblia, isso é fé. Ela é dizimista fiel, isso é fé. Não tenho dúvida disso. Mas há fé para algumas coisas, porém não há fé para as coisas mais importantes para ela, que no caso é a sua conquista. Então, qual é o problema da pessoa? Muito bem, nós vamos começar. Abre a Bíblia aí, por favor. Em Hebreus capítulo 10. Vamos começar falando sobre o que faz a diferença na vida das pessoas. Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. O que significa isso? Você sabe que justo diante de Deus é a pessoa santa, é a pessoa separada do pecado, separada das injustiças. Então, uma pessoa é justificada, é purificada por meio da fé. É a sua fé quem a justifica diante de Deus. Mas que tipo de fé? A fé no Senhor Jesus. Toda a sua fé no Senhor Jesus. Então essa é a fé que nos justifica diante de Deus. Então nós temos ousadia de entrar na presença do Altíssimo através da fé no Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Então, quando nós falamos assim, em o nome de Jesus, nós estamos falando para Deus, em outras palavras: olha, eu vim aqui através do teu filho Jesus. E é impossível Deus não ouvir uma pessoa que o invoque em nome de Jesus. É impossível. É impossível. Deus ouve a oração daqueles que o invocam em nome dele, do filho dele. Então não é em nome de Maria, de João, de Antônio, nem de Moisés, nem de Abraão. Não, é o nome de Jesus quem nos dá acesso à presença de Deus. Isso é uma fé. Agora, diz o texto aqui, que o justo, se o justo vive pela fé, se a pessoa é justificada pela fé, também tem o outro lado, que diz assim: se retroceder,
nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, você vai andando pela fé, mas se parar e voltar atrás, já era. Então você tem que viver pela fé permanentemente. É como, por exemplo, quantas vezes você precisa respirar o ar, o oxigênio, para viver? Quantas? Hein? Quantas vezes? Não tem fim, até o momento da sua morte. Assim é a fé. Você precisa da fé da mesma forma como você precisa do ar para sobreviver. A mesma coisa. E preste bastante atenção. Quando estamos falando de fé, tire da sua cabeça religião. Tire da sua cabeça, remova da sua cabeça doutrinas. Remova da sua cabeça qualquer tipo de religião. Igreja A, B, C, D, nada disso. Denominação A. Nós não estamos nos referindo a uma fé universal, a uma fé, digamos, da igreja universal, a uma fé da igreja isso, da igreja aquilo. Nós estamos falando de um canal de ligação, de comunicação entre você e Deus. A fé é isso. Você está ligado com Deus. É a ponte entre você e Deus. É o canal que liga você e Deus. É a fé. É a fé. Essa fé sobrenatural não é uma fé natural. Você não pega isso na escola. Você não pega isso nas religiões. A fé é uma dádiva do Espírito Santo quando as pessoas ouvem a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, é o ensino do Evangelho, é o ensino da palavra de Deus que faz o Espírito Santo promover essa força dentro de você. Em outras palavras, se você não ouve a mensagem da Bíblia, você não ouve, você não se habitua a ler a Bíblia, a meditar nas palavras de Deus, então a sua fé vai se esfriando, ela vai diminuindo, ela vai caindo. O fogo vai se apagando. E você tem que ter o cuidado permanente de estar sempre como o ar que você respira, você tem que estar. Eu falo você, estou me referindo a mim também. Nós temos que estar permanentemente nutrindo, alimentando a nossa fé. Você vê, por exemplo, que o maior cuidado que o diabo tem é separar a pessoa do meio da fé. Ele faz todo o possível ele usa os filhos dele para chegar para você e dizer assim: olha, não vai hoje na igreja não, poxa, você é fanática. Aquela palavra fanática faz você ficar, realmente, eu vou mostrar para ela que eu não sou fanática. Eu não vou na igreja hoje. Bom, onde que você quer ir? Não, vamos no teatro, vamos no cinema, vamos no futebol, tá bom, vamos lá. Só para provar para ela
que ela não é fanática. Caiu no conto do vigário, ou no conto do diabo. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer esfriar a sua fé. Todos os problemas que você enfrenta, que nós enfrentamos, têm a finalidade de esfriar a nossa fé. E quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós deixamos de aquecer a nossa fé, de estimular a nossa fé. Eu quero que você ouça a palavra para que a sua fé cresça, e com o crescimento da sua fé, o desenvolvimento da sua fé, você também desenvolva as suas conquistas, o seu sucesso. Você venha alcançar os seus sonhos, que obviamente vem glorificar a Deus, porque na sua conquista Deus é glorificado, na sua derrota não tem glória para Deus. Então a fé que você tem é tão importante quanto o ar que você respira. É mais importante do que a sua mãe, do que o seu pai. Agora você pode entender por que Jesus disse assim: olha, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não é querer egoísta, eu quero o amor primeiro para mim. Não é nada disso. Em outras palavras, está dizendo: olha, aquele que despreza a comunhão comigo, é claro que vai perder, porque eu sou a fonte de vida, eu sou a fonte de energia para você, eu sou a fonte da sua vida. Sem mim nada podeis fazer. E Deus, e aliás, é uma das razões porque no templo de Salomão nós vamos ter muitos candelabros. Muitos candelabros. Para deixar as pessoas que visitarem o templo intrigadas. O que quer dizer o candelabro? O que quer dizer o candelabro? O que quer dizer o candelabro? O candelabro, ele fala da fé. Deus instituiu o candelabro na construção do tabernáculo e também lá no templo de Salomão. Depois o candelabro veio a ser a cruz de Jesus, porque você vê que o candelabro tem a haste vertical e os braços, que são representados, que representam, melhor dizendo, os braços da cruz. O que quer dizer o candelabro? O candelabro, não havia luz elétrica. Você sabe disso, todos sabemos. Então, como funcionava a iluminação dentro do tabernáculo? Porque era um lugar de Deus, e tinha que haver luz. Como que um lugar de Deus há escuridão? Não combina. Não havia vela. Não vai se acender fogueira dentro do templo. Então Deus instituiu o candelabro. Para quê? Com 7 hastes, representando os 7 Espíritos de Deus. Então, os sacerdotes, dioturnamente, permanentemente, tinham que manter as chamas do candelabro acesas. Se não as mantivesse acesas, eles seriam punidos. Então as chamas tinham que estar acesas. Como que ela poderia estar acesa? Então eles usavam o azeite. Usavam o azeite com um pavio. Então acendia o fogo e aquele fogo se mantinha. Enquanto havia azeite, havia fogo.
Enquanto havia hoje, ou enquanto há o Espírito de Deus em você, a fé. A razão do porquê Jesus nos deu o Espírito Santo é isso, para que haja permanentemente azeite em nós. Então, a chama era acesa com o azeite. Aquilo iluminava e a presença de Deus estava ali. Quando você está na fé, a presença de Deus é manifestada na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor podem ver isso em você. Eu estou falando quando você está na fé, não no fanatismo. Fanatismo é a fé emotiva, é a fé irracional, é a fé sem a razão, é a fé que não tem inteligência, que é a fé que o diabo usa, a fé irracional. Deus nos deu a fé racional, inteligente, a fé que você pensa, a fé que você raciocina, a fé que você questiona, que você pesa, que você medita. Porque Deus é soberanamente sábio. Ele é a própria sabedoria. Como que um Deus sábio vai se utilizar de uma fé, ou vai querer a manifestação de uma fé emotiva, envolvida ou recheada com música, com aquela emoção enorme? Não é inteligente. Você sabe disso. Porque na emoção, as pessoas fazem juras de amor. Mas depois que passa a emoção, elas não têm o mínimo prazer em satisfazer ou honrar a sua palavra. É ou não é? Então, Deus, a nossa fé tem que ser do nosso espírito, da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso intelecto, para o intelecto de Deus. Esse é o culto racional, culto inteligente. O culto inteligente. Lá em Jeremias, Deus fala que daria pastores que guiassem o seu povo com inteligência, não com emoção. A religião usa a emoção, mas quem usa a fé inteligente, medita na palavra de Deus, pesa, avalia, como nós estamos fazendo agora. A fé que nos justifica é a fé no Senhor Jesus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus Pai. Temos ousadia de falarmos com Ele. Muitas pessoas não entendem a nossa fé, acham-nos arrogantes na nossa maneira de ser, de falar, de pregar. Como que esses pastores, quem são esses homens que dizem, ó Deus, ou o Senhor faz, ou então me mata? Como que esses pastores ousam falar com Deus dessa forma, de maneira tão ousada, tão insolente, tão arrogante? Mas é a fé. A fé nos dá essa convicção que agrada a Deus. Porque qual é o filho que se chega ao pai com o rabinho entre as pernas, com medo, com receio, com vergonha ou com timidez? Qual? Se eu sou filho de Deus, eu tenho livre acesso ao meu pai e falo com ele da minha inteligência para a inteligência dele, não do meu coração, mas da minha inteligência, do meu intelecto.
E é isso que agrada a Deus. Ora, mas que tipo de fé que traz o resultado? E o tamanho da fé que nós precisamos para agradar a Deus? Quando você avalia, por exemplo, que é a mesma coisa, só que direcionado diferente. A Deus, esse ser invisível, intocável, esse ser desconhecido, o sentimento que liga você a Ele, que nos faz ter acesso a Ele, é a fé. É a fé. Só a fé, mais nada. Como que eu posso provar para você a existência de Deus? Eu não posso. Ah, não está escrito. Não, isso não importa. Eu quero saber, me prove com fatos. Eu quero ver fatos. Fatos. Não posso. Não tenho. Não tenho como. Mas isso não significa que eu tenha ou dependa dessa prova para você. Eu não vivo dessa prova. Eu dependo da minha fé. Eu tenho a minha convicção. Quero ver quem é que vai tirar isso de dentro de mim. Essa fé. É uma coisa pessoal. É íntimo. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Pronto. Coma menos. Então, o relacionamento entre esse ser material com esse ser espiritual, só existe um, é a fé.